Mais um vídeo para você que me segue na minha rede social e mais um vídeo de opinião aqui na minha rede social. E hoje eu quero falar com você, meu seguidor, sobre aquela entrevista vexamosa, vergonhosa da Dona Ruth no Fantástico. Eu, como mãe, eu me choco muito ao ver pessoas como a Dona Ruth e como a mãe do Gugu. Bom, vamos voltar um pouquinho lá atrás, vamos falar da mãe do Gugu. Como todo mundo sabe, o Augusto Liberato nunca quis expor a sua homossexualidade para a sociedade. Ele sempre blindou muito sua família, sempre foi muito discreto. Depois que ele morreu, foi um show de horrores. Tudo por dinheiro. A própria mãe dele expôs a homossexualidade dele no Fantástico. Realmente, eu acho que naquele momento ali, o Gugu tava assim, vou ressuscitar. Porque é um homem que sempre foi muito discreto e ver a sua própria mãe expondo ele daquele jeito que foi algo assim, realmente um vexame. Um vexame, uma crueldade total com o Gugu, que todo mundo sabe que era uma pessoa maravilhosa. E voltando agora para 2025, a gente viu ontem no Fantástico, né, a Dona Ruth. Bom, aquela mulher, ela é mal assessorada, falta caráter, falta credibilidade. Essa mulher, acho que falta tudo na vida dela. Falta tudo. Eu, como mãe, eu fiquei com vergonha. Sabe por quê, Dona Ruth? Eu tenho um filho. Meu filho tem 18 anos. E ele vai constituir a família dele, ou ele vai ter uma namorada, que ele vai ter um filho. Não sei como que vai ser a vida dele. Mas se Deus quiser, um dia eu vou ser avó. E uma coisa assim que eu tenho na minha cabeça, é que o meu neto é meu neto, não é meu filho. E se um dia, Deus me guarde que isso nunca aconteça, mas se um dia meu filho chegar a faltar, eu jamais, a minha nora pode ser, eu não posso odiar ela, mas se ela for uma boa mãe para os meus netos, você pode ter certeza que ela vai ter o meu apoio, independente dela querer o meu apoio ou não. E o que a senhora fez, né, no Fantástico, querendo denigrir a imagem do Murilo Huff, realmente é algo vexamoso para a senhora e mostra o quanto essa criança era a galinha de ovos de ouro para a senhora. E essa frase, galinhas de ovos de ouro, eu escuto muito, principalmente quando eu atendo pequena rede, rede de porte médio, rede de porte grande. Por quê? Toda grande rede de posto, o empresário, ele sempre, o dono da rede, ele sempre fala, eu tenho minha galinha de ovos de ouro, que é o posto X. E essa senhora, o posto X dela é o neto, a galinha de ovos de ouro dela, que é onde vem a maior fonte de renda dela. Então, assim, essa história que, o meu neto, não sei o que, a senhora me desculpe, mas quando a sociedade tem acesso àqueles áudios, né, aonde a senhora fala para a babá não falar pro Murilo sobre o remédio XYZ, que o Pia tá com isso, com aquilo, mostra, tá, que falta para a senhora caráter e muito caráter. Porque você escondeu uma informação dessa do pai da criança é algo muito sério. E eu acho bem difícil, tá? Bem difícil. Primeiro que hoje pela manhã eu conversei com um desembargador e um promotor, que são meus amigos, e eles me explicaram uma coisa. Que essa fala da senhora, não fale isso pro fulano por causa do remédio, a senhora botou em risco a criança. Então, o fato do juiz já ter dado a liminar lá da guarda provisória definitiva, da guarda provisória ali para o Murilo, você pode ter certeza que vai vir a guarda definitiva. Porque a senhora apresenta sim um risco para essa criança. Sabe por quê, Dona Ruth? Se eu fiz 2 anos e pouco de advocacia. Então, assim, eu consigo ter um pequeno entendimento. Mas se eu fosse um juiz, depois de ver essas provas aí, eu sinceramente eu basearia que a senhora é um risco para essa criança. Esse era um risco, porque os interesses da senhora estão sendo maior do que a saúde dessa criança. Então, assim, eu acho que a senhora é um risco para essa criança. Então, assim, não é uma campanha defamatória, Dona Ruth. São provas e contra provas
não existe argumento. Né, o que o Filtrin trouxe da família, realmente o Filtrin, ele foi maravilhoso. Ele fez, assim, um levantamento, assim, de uma... Cara, eu fiquei impressionada. O Filtrin é um dos melhores jornalistas desse país. E ele não trouxe, assim, um boato. Ele trouxe fatos e provas. Então, não existe uma campanha difamatória, porque existem fatos e existem provas. Contra isso, não existem argumentos. Porque se supostamente, não é supostamente, isso aconteceu. Os familiares, na reportagem ao Domingo Espetaculares, eles deixaram bem claro que eles foram intimidados, né, pelos advogados do diabo da senhora. Então, assim, quem decidiu quem valia mais, quem valia menos, foi a senhora. E eu, assim, eu me choquei tanto, porque como é que pode? A senhora falou, porque eu perdi minha filha. Tudo. Gente, se eu perdesse o meu filho e tivesse tido outras vítimas, eu iria querer acolher todas aquelas pessoas. E, tem aqui 2 milhões, então vai ser XX para cada um e por igual, para todo mundo. Porque, gente, a gente chega nessa vida sem nada e a gente vai embora sem nada, mas infelizmente a gente deixa algumas maçãs podres da família aqui para ficarem se degladiando por dinheiro. E a senhora não viu os interesses do Léo, porque se o interesse do Léo jamais, ele é uma criança que ele vai ter uma criação pelo pai, que com certeza será exemplar. Essa criança jamais iria querer que a senhora fizesse isso. Porque a senhora mostrou o quanto a senhora é desumana, o quanto falta caráter, falta tudo na senhora. Falta tudo na senhora. A senhora se preocupou com o seu bem-estar e não se preocupou com os outros familiares. Porque a sua filha ainda rende dinheiro e aquelas pessoas que muitas não têm nem renda mais. Então, assim, aquela reportagem, gente, me chocou muito. Muito, eu como mãe, eu fiquei muito revoltada, aquela coisinha dela se fingir de vítima, gente, isso aí não funciona mais no país, porque essa história de mexeu com uma, mexeu com todas, isso não existe, eu não sei qual foi a retardada que inventou isso daí. E o Murilo, ele é pai, perante a lei, ele tem o direito da criança. E ele vai lutar por esses direitos, e eu digo para vocês, pelo que eu conversei com os desembargadores, com o desembargador meu amigo e com o promotor, eu digo para você, ele não vai ter dificuldade para conseguir essa guarda definitiva. Não vai ter. Principalmente, né, os juízes, eles não se deixam levar por rede social, dizem eles. Mas acho bem difícil um juiz dar uma causa ganha para uma senhora dessa. Acho bem difícil mesmo, porque a repercussão vai ser muito negativa. Muito negativa. E hoje, sim, os juízes, por mais que eles não tenham redes sociais, tudo, eles se preocupam muito com a imagem deles. Então, acho bem difícil mesmo. E os juízes estão certos, porque criança tem que ficar com o pai ou tem que ficar com a mãe. E se ele tem pai, ele tem que ficar com o pai. E aos familiares, gente, vocês não podem aceitar isso. Vocês estavam fragilizados, e isso é muito fácil ser contestado judicialmente. Vocês estavam fragilizados, juiz nenhum, não foi o juiz, gente, que determinou que a filha do fulano vale mais que ciclano. Aquilo dali foi homologado, tá? É um acordo, que o acordo ele precisa ser homologado em juízo para ele ter validade para uma seguradora. Do contrário, ele não tem validade nenhuma. Então, por isso que ele foi homologado, tá? Porque a própria seguradora só iria aceitar esse acordo se fosse homologado, mas não foi o juiz que determinou. O juiz simplesmente, tá todo mundo ok, então eu vou homologar. Pronto, acabou. É isso que aconteceu. Juiz nenhum iria falar uma coisa dessa, né, gente? Ele só falaria uma situação dessa em outros tipos de processo, tá? Quando não envolve seguro, e sim um processo direto à própria empresa de aviação, entendeu? Então é isso, gente. Mais esse vídeo aqui para vocês, para demonstrar a minha indignação com essa senhora, Dona Ruth. E não é uma campanha defamatória, é uma realidade. Contra realidades e fatos não existe argumento, Dona Ruth. Até o próximo vídeo.